E aí pessoal, Emblema aqui de novo. E aí, como é que vocês estão? Hoje o vídeo a gente vai falar sobre um anime que foi o tema do vídeo passado, Devilman. Bem, se você não assistiu o anime ou viu o mangá ou qualquer um dos outros mangás, esse vídeo vai conter alguns spoilers, tá? E primeiramente eu vou falar sobre a obra de Devilman. O anime, bem, ou o mangá, né, ele aparenta ser mais aquele shounen de batalhas que todo mundo tá acostumado, né? Só que tem uma coisa diferente de Devilman. Esse tema realmente ele começa de início, mas em um dado momento ali nas suas obras, nas suas mídias, esse tema ele é meio deixado de lado. Essas batalhas e lutas e shounen, ou que seria superficialmente ali a obra, ela revela sua verdadeira intenção, que seria uma crítica social muito foda. Devilman é uma história que de início parece que seria focada nas espécies dos demônios, seres monstruosos que causariam morte, massacres pelo mundo. Mas se você parar pra pensar, os humanos causam isso à própria espécie. E creio que outros animes também abordaram esse assunto da humanidade ser seu próprio demônio. Como, por exemplo, Yu Yu Hakusho, na saga do Portão do Inferno. Não sei se vocês vão lembrar ali que naquele momento, um dos vilões principais do arco, o vilão principal no arco no caso, ele tem uma fita VHS que demonstra as coisas mais cruéis que os humanos já fizeram. E até isso traumatiza o próprio personagem em dado momento, onde ele crê que os demônios são seres mais puros, afinal eles não se escondem atrás de faces como os humanos fazem, né? Então ele pretende eliminar a raça humana e deixar apenas os demônios ali na Terra. Mas em Devilman eu acho que essa questão de quem realmente é denominado demônio entra muito em questão não só dos humanos, mas assim como a divindade mesmo. De toda forma, creio que os seres que recebem esse título de demônios na obra de Devilman seria mais uma questão de espécie, entende? Então os demônios são mais uma espécie aqui nesse mundo. Em torno a isso, surge uma subespécie denominada de Devilman. And I might have just created the most powerful, ruthless and A mistura inusitada de um humano com um demônio. Para entender essa fusão entre seres, acho melhor explicar a origem de cada espécie. E sim, é uma fusão, não é um híbrido que surge de um demônio e um humano. É uma fusão. Vamos começar pelos demônios. No início da criação de Deus, ao menos o Deus do universo de Devilman, a Terra seria como um paraíso. Para os filhos, que no caso seriam os anjos, ou até mesmo outros seres que Deus no universo de Devilman criou. Essa parte muda um pouco de mangá para mangá e anime para anime. Em alguns casos, até dinossauros já existiam no início de tudo. E como na abertura dos OVAs, os anjos estavam habitando ali a Terra. Bem, é isso que a gente entende dos OVAs da época de 70, 80, 90. São os anjos que habitam a Terra. Então, essa parte fica um pouco confusa. Mas algo de fato certo em todas as obras é que os demônios não são seres que nasceram da vontade de Deus. Foi meio que um acidente ali. Meio que Deus jogou descalço ali. Eu tô falando do Deus da obra de Devilman, tá? Não me levem a mal. Sério, por favor. O Todo-Poderoso jogou descalço e poft, os demônios surgiram. E ele iria eliminar eles da existência. Assim causou uma grande guerra entre anjos e demônios. Por que Deus quer eliminar os demônios? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que é porque, como não foram criações dele, ele vê eles como uma escória, algo que não deve existir. No mangá original, os demônios eles tinham uma aparência humanoide, humana. Como é que eles podiam fazer frente ao exército de Deus se eles não tinham uma aparência demoníaca? Bem, os demônios eles tinham uma habilidade incrível, que seria a fusão. E não é aquela fusão de Dragon Ball, apesar de ser muito foda. Eles poderiam se tornar mais poderosos ao se fundirem com outros seres. Bem, essa parte ela fica meio que em aberto, porque de certeza os demônios podiam se fundir com plantas e animais. Só que a gente não sabe se podem se fundir com algum elemento, fogo ou minério. Afinal, existem alguns demônios ali que meio que são feitos de lava. Ali no mangá original tem um demônio de forma de lava, então fica aí a dúvida, né? Por isso, de alguma forma, eles conseguem se fundir. E eles ganham os traços daquilo que eles se fundem. Gente, por é exemplo, apenas uma um planta caranguejo. carnívora já ganha uma forma mais
ali de um animal carnívoro e tal, uma planta, quer dizer. E quando eles se fundem com o animal, eles ganham as características e poderes desse animal. E a força também. Eles podem realizar essa fusão mais de uma vez, por isso que cada demônio tem uma forma única. E eu acho que em alguns casos eles até mesmo se fundiam com dinossauros, né? Que já em alguns momentos parecem uns animais meio como o T-Rex, por aí afora. Tem até um mangá spin-off aí que mostra a origem daquele dragão que o Akira monta na batalha final. Seria um Devilman que foi se fundindo com tudo, com armas, tecnologias, com outros demônios, anjos, até ganhar aquela forma poderosa de dragão. Realmente é uma habilidade muito poderosa, né? Então foi assim que surgiu os Devilmans. Bem, quando o demônio se fundia com o humano, eu vou dizer que sim e não ao mesmo tempo, né? Primeiramente, vamos explicar a razão dos demônios se fundirem com os humanos, né? Pro plano do Lúcifer dar certo, ele precisava de que demônios se infiltrassem na humanidade. Mas como é que eles iam fazer isso com aquela aparência humanoide? Quando o demônio se funde com o humano, ele tem a capacidade de assumir a forma humana daquele humano que eles se fundiam. Então ele pode acoplar uma aparência humana perfeita. Ao se fundir com o humano, tem um pequeno risco. O pequeno risco seria perder a consciência pro humano. Sim, tem essa possibilidade. Do humano subjugar a mente de um fuck demônio que tá se fundindo com ele. Coisa que o Akira, a Miki e outros Devilmans fizeram na história. Então todo Devilman que aparece na história, ele venceu a mente daquele demônio que tentou se fundir com ele. O humano tem que ter um autoconhecimento de si mesmo ou um forte espírito de luta para poder ir em frente e combater a mente do demônio. O Akira, eu acho que ele tinha muito conhecimento de si mesmo e pureza no coração. Por isso que ele ganhou da mente do Amon, que foi um dos demônios mais fortes que foi para se fundir com ele. Tudo isso é parte do plano de Lúcifer. Eles ganharam o corpo da transformação, assim podendo alterar entre sua forma humana e demoníaca, os Devilmans. A transformação é tão intensa que pode até causar leves mudanças na forma humana do Devilman. Bem, no caso do Akira, em Devilman Crybaby, ele simplesmente saiu de 1,50 para quase 3 metros de altura. Até no mangá original, a gente percebe uma diferença ali nos cílios, aqui na pupila do Akira. Então existe uma pequena diferença, sim. Algumas alterações que não entregam tanto assim que ele é um demônio. Mas existem diferenças, sim. E o humano ganha todos os poderes do Devilman? Sim. Só na sua forma base, ele ganha mais força, velocidade e resistência. Na sua forma demoníaca, ele assume a mesma aparência do demônio que tentou se fundir com ele, incluindo seus poderes físicos, ou elementais, ou força bruta. Em alguns casos, até poderes psíquicos e habilidades que podem ser bem individuais do demônio. Alguns fatos curiosos dos Devilmans é que eles podem realizar mais fusões. A gente vê isso acontecendo no anime do Crybaby, quando durante a batalha final, alguns demônios se sacrificam e regeneram braços, pernas do Akira instantaneamente. Existem alguns riscos pro próprio Devilman, sim. No terceiro OVA antigo, lá da década de 90 ou 80, existe até um mangá que é baseado nele, que é o Apocalipse de Amon, ou Pesadelo de Amon. Akira perde a esperança na humanidade quando ele vê a Miki morrendo. Nessa história alternativa, a consciência do Amon volta à tona e toma o controle do corpo novamente, provando que o Devilman deve manter a sua mente forte e seu coração puro e nunca abaixar a guarda para os demônios que habitam no fundo da sua mente. Tem uma coisa interessante ali que acontece no anime do Crybaby, é que o pai do Akira, personagem que só apareceu nessa obra, quase conseguiu vencer o demônio que se fundiu com ele. Ele mostra ali, ainda tá consciente, o demônio tenta fazer ele calar a boca, fazer ele, sei lá, desaparecer, a consciência dele desaparecer. E o pai do Akira ainda tenta lutar, mas ele é morto, porque ele não tem força suficiente para subjugar a mente do demônio. Mas ele mostrou ali que ele tinha uma certa força mental e tal, espiritual, para ir em frente. Bem, no anime antigo, o Akira só consegue vencer o Amon quando ele reencontra a imagem da Miki na sua mente, que é o que dá esperança para ele de novo a voltar a lutar, e ele derrota o Amon assim. Ele entende quem ele é e por que ele deve seguir em frente, que é por causa da esperança que a Miki deu a ele durante toda a obra. Creio que seja por isso que a primeira vez que os demônios estão tomando o corpo de um humano, eles tratam que seja um local bem prazeroso.
Como no mangá, a primeira vez que a gente vê os demônios se fundirem com humanos é durante aquele show de rock, de luxúria, sacanagem, sexo, tainha, vinho e muito sexo. Quando a mente humana tá fraca, né? Se entregando aos pecados. Então talvez isso ajude muito mais ao humano não lutar, ficar distraído com os prazeres mundanos e perder pra mente do demônio. Na obra, os Devilmen são considerados uma nova raça, apesar de serem só demônios que têm forma humana agora. Esse foi um pouquinho do que eu sei das transformações de Devilman, dos Devilmans, né? Mas existem vários na obra que em alguns casos nem são muito explorados, né? Mas eu acho que a obra não se trata disso. Como eu disse, né? Devilman, ele parece que vai ser aquele shonen, principalmente bem no início ali e tal. E ele acaba não sendo. Eu acho que se você quer ver algo shonen do Devilman, assista Devilman vs 009 Cyborg. É um crossover entre o Devilman e o 009 Cyborg. E tem bastantes lutas lá. É um crossover bem da hora. Não vai ter aquele final triste ali de Devilman, mas é algo que se passa entre a história ali. Inclusive, até os 2 primeiros OVAs tem umas lutas bem legais ali. E até o início do Crybaby. Bem, se vocês quiserem que eu aborde algum tema específico Devilman, eu gostaria que vocês falassem. Bem, eu tô com uma ideia de falar sobre a Devil Lady. Sim, existe uma Devil Lady, uma variante. Mas, vamos ver, né? Bem, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Emblema, até a próxima.